Acesse agora mesmo memorizeabiblia.com e faça a sua inscrição. Pro, idealizador do projeto Anjos de Vida, um projeto muito legal que trata o pessoal em situação de rua. Bem-vindo aqui, pastor Igor Alessandro, mais uma vez. Amém. Bom dia, pastor César, bom dia, pastor Patrick. Nos conhecemos ali, uma simpatia, prazer conhecê-lo. Estamos mais uma vez aqui nessa manhã para debatermos, em nome de Jesus, com todo respeito, esse assunto tão polêmico. Amém? Maravilha. Vou começar com o pastor Patrick. Patrick, eu vou fazer a pergunta do tema aqui. Moisés foi ressuscitado? E se a sua resposta é sim, baseado em que texto da Bíblia você enxerga a ressurreição de Moisés? Assim, eu como adventista tenho uma visão holística da antropologia humana bíblica, em que o ser humano... Mais próximo aqui, fala um pouquinho mais próximo. Eu, como pastor da igreja adventista, também pessoalmente eu tenho uma visão holística da antropologia bíblica humana, né? O ser humano, ele não sobrevive fora do seu corpo, né? Alma e corpo formam uma unidade indivisível. E em toda essa cosmovisão... Deixa eu só fazer uma pausa aqui, porque pode ser que eu entendi errado, o irmão se expressou errado. Pode ser. O senhor não acredita que a alma sobreviva à morte do corpo? Isso. Morreu, acabou. Exatamente. Alma e corpo precisam estar juntos para sobreviverem na antropologia holística bíblica, né? Um pensamento baseado nos textos ali de Eclesiastes, né? 9 e tal. E muitos outros textos bíblicos, de Salmos e outros, né? E nós, embora não apareça explicitamente essa minha posição de que Moisés realmente ressuscitou, é passível de interpretação o texto de Judas 9, né? Não aparece a informação explícita, mas nós vemos Jesus conversando com Moisés, né? No texto de Mateus 17. Então, como eu não creio que a Bíblia pode ser incoerente no momento de, lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, falar que é proibido falar com mortos, né? De que quando espíritos aparecem para pessoas vivas, isso é proibido pela Torá. Então eu acredito pessoalmente que sim, Moisés foi ressuscitado e esse foi o motivo da briga que houve ali entre o arcanjo Miguel e Satanás em Judas versículo 9, e depois em Mateus 17 Moisés aparece ressuscitado ali, conversando com Jesus. Tá certo. Pastor Igor, na sua opinião, Moisés foi ressuscitado e como que o senhor defende? Tá certo. Não, na minha posição, na minha visão teológica, Moisés, ele não foi ressuscitado. Tudo isso passa de uma teoria, não só, né, uma teoria adventista, mas também algumas outras linhas de pensamento, alguns homens até mesmo creem nessa questão. Mas olha só, a Bíblia Sagrada não relata em nenhum momento a respeito da ressurreição de Moisés. Fica sempre no campo da teoria, do ponto de vista, né, dos segmentos, para a gente até mesmo, né, debater mais à frente. A gente pode até mesmo caracterizar aqui 4 teorias da questão realmente de Judas, capítulo 1, versículo 9, ou Judas 9, né? A primeira é a resistência da elevação de Moisés por causa do pecado em Meribá, que está em Números 20, 11 e 12, né? Então, quer dizer, Satanás ali estava impedindo a elevação de Moisés justamente por causa do pecado da rocha de Meribá que ele feriu. A outra resistência que tem sobre a contenda, né, ou a briga, a discussão entre Satanás e o arcanjo Miguel, foi justamente por causa do assassinato. Agora tem 2 teorias judaicas, da tradição judaica, que falam a respeito do enterro, né, que o próprio Satanás, ele debate ali com Miguel, justamente para não ter, por causa do pecado que Moisés realmente executou, ou até mesmo fez, ele bate firme nisso daí, ele tenta impedir. E também a elevação propriamente que a gente vai tratar aqui sobre a promoção da idolatria, do culto de Moisés. Então, assim, na minha perspectiva, tudo isso passa de teorias, porque em nenhum momento, desde Gênesis até Apocalipse, não está claro, não tem um versículo, não tem uma passagem bíblica clara que fala a respeito da ressurreição de Moisés.
O Judas 9 fala justamente a respeito de um assunto sobre submissão, sobre obediência entre o maior, né, sobre o menor, tá certo? 42 10 30 60 é o telefone para você participar com a gente, ou você também pode participar mandando o seu áudio, manda a sua opinião para cá pelo áudio no WhatsApp 8484 9988 011 98484 9988. Pastor Patrick, se o Moisés ressuscitou, na sua opinião, como é que fica a questão do corpo? Que ressurreição é essa? A ressurreição gloriosa? A ressurreição com o corpo glorificado? Ou não? Ou ele ressuscitou como ressuscitou o Lázaro para depois morrer novamente? Ele ressuscitou de uma vez por todas, né? Assim como Enoque e Elias foram levados para o céu e acredito eles não ressuscitaram, né, pastor? Eles foram para o céu, mas não. Eu acredito que o corpo morreram, né? humano... sim. É porque nós temos aquela informação lá de 1 Coríntios 15, né? Nos versos especialmente 41 até o fim, sobre a questão da íntima ligação entre a redenção e a glorificação. Então, o corpo vai ser glorificado, né? Claro que o texto ele é escatológico, mas a Bíblia ela não entra nesses detalhes. Ela sequer fala se Moisés foi ressuscitado ou não. Isso é uma inferência, né? Isso é uma interpretação da minha parte, da Igreja Adventista e de outro versículo. Assim como não fala também que não foi, né? Você não pode construir um argumento em cima do silêncio, porque a Bíblia não fala, ele não foi. Isso também mas quem está construindo um argumento em cima do silêncio não é também quem diz que foi? O senhor acabou de dizer que não tem texto. Não. Aí o senhor diz assim, não disse que foi, mas também não disse que não foi. Não. Então não podemos argumentar em cima do silêncio, mas não é o que o senhor está fazendo? Não, claro que não. Eu estou inferindo. Quando você junta textos e você chega a conclusões. O fato da Bíblia não dar uma informação não significa que isso não aconteceu. Você pega, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 21... Você vai ver que Jesus diz, um dos seus últimos discursos, que ele fez milhares de coisas, não caberiam em todos os livros, sim, não estão escritas. A Bíblia não é um livro de teologia igual a gente gostaria, que tem todos os detalhes, tudo sistematizado por capítulos. Não, a Bíblia é um livro circunstancial e como, na minha mente, a explicação para a ressurreição de Moisés ela não ser explícita na Bíblia, isso era muito natural para a mentalidade do judeu, né? O judeu, ele não conceberia, pelo menos o judeu no período pré-helênico, antes da influência grega se tornar muito forte no pensamento judaico, esse judaísmo raiz, né? Lá de Eclesiastes, lá de Salmos, ele não concebe, né, um espírito aparecer para Jesus, um espírito assim, viver fora do corpo, isso não cabe na mentalidade judaica. Então, você tinha feito uma pergunta do corpo glorioso ou não, né? Tem a situação do Rick Lázaro, que é um texto ali predominantemente judaico esse texto ele não é judaico. Tem uma tese de doutorado alemã. Essa tese eu não leio alemão, queria muito ler, mas tem quase 2.000 páginas só falando das culturas antigas que têm relatos similares ao relato do Rick e do Lázaro. Então, nós sabemos que até de culturas mais antigas que a cultura judaica, essa história ela é repetida. Jesus está sendo influenciado pela cultura? Não, ele apenas... Porque quem contou a história foi Jesus. Isso, mas ele pegou uma história conhecida para ensinar uma lição espiritual. Isso era muito comum nas parábolas de Jesus, certo. Pegar coisas da realidade, da natureza, etc. Pastor Igor. Então, para refutar algumas coisas que o pastor Patrick colocou aqui, o seguinte, nós não podemos, né, agir dessa forma no sentido assim, mas não está registrado, mas por inferência, então por quê? Em toda a Bíblia Sagrada existem 13 citações de ressurreição, em toda a Bíblia Sagrada, 15 citações. E nenhuma dessas citações fala a respeito da ressurreição de Moisés, visto que Moisés foi um vulto muito importante, né? Tanto para a cultura judaica como também para a cristã. Então a gente não encontra realmente nada disso. Se nós formos também até mesmo para, como o senhor falou, sobre uma cultura judaica, né? Eu amo a cultura judaica e tudo. A gente vai ver também que no primeiro e segundo século havia duas escolas principais rabínicas, né?
Uma que era do Rabino Akiva, que ele usava, né, um método mais místico, tudo, a interpretação bíblica rabínica, Pardês, que ele usava algumas fórmulas ou até mesmo algumas, né, citações e interpretações para descrever a respeito de algumas coisas, mas tudo no campo do misticismo, do cabalismo. Ele usava o Sod. E o que é isso? Ele, até mesmo nessa escola do 1º e 2º século depois de Cristo, ele vai falar que Moisés subiu ao céu como Enoque, né? Já uma outra escola aqui do mesmo tempo, que é de Ismael, que eles também, usando a interpretação Pardês, ele usava o Peshat. O que é isso? É uma introdução, ou melhor, uma interpretação como nós gostamos, uma interpretação simples, uma interpretação pura da Bíblia Sagrada, e que realmente fala que ali a morte de Moisés não teve nada de sobrenatural, foi realmente uma circunstância natural. Em relação, o senhor citou sobre Mateus 17, que fala sobre a transfiguração, ali a gente também pode realmente discutir, porque o que acontece? Ali Moisés não estava, né, em espírito, muito menos e Elias. Ali fica muito claro que ali literalmente foi uma visão. O próprio texto original grego fala sobre uma palavra tororama ou rorama, que é uma visão, simplesmente uma visão. A transfiguração do corpo foi de Jesus, não de Moisés, muito menos de Elias, né? Então são alguns pontos que a gente até mesmo pode verificar. Outra coisa para concluir, o senhor falou a respeito assim, é uma inferência e tudo, mas geralmente, né, com todo respeito, todo o pessoal da Adventista do Sétimo Dia, eles se firmam sobre relatos, sobre artigos, sobre até a palavra de autoridade da Ellen White, né? Eu tô aqui com um livro, né, que inclusive é da Bethesda, é do curso apologético, uma contestação daquilo que o senhor fala a respeito disso. E segundo aquilo que Ellen White diz, então eles creem, vocês realmente creem, não só vocês, né? Porque a gente sabe que, além disso, né? E é uma coisa assim, até para ficar, né? Posso dizer assim, pasmo, não é só a Igreja Adventista do Sétimo Dia que crê na ressurreição. Alguns nomes, né, que eu posso até mesmo falar a respeito aqui, que creem na ressurreição, está de Moisés, de Moisés. Adam Clarke, que é um erudito metodista. Nós vemos também o Jameson E.T. Brown, também, que é do século XX, batista, né? Nós vemos Oscar Cullmann, presbiteriano, que até fala que o corpo não é a prisão da alma, mas sim a alma que, né? E nós somos templo do Espírito Santo, enfim. E também algumas notas, eu sou muito, né, cauteloso com bíblias de estudo. Até algumas notas de ensino de estudo, Bíblia de estudo, tanto da Scofield, que é da linha calvinista, como também da Bíblia Genebra. Então, todas essas creem na ressurreição de Moisés. Mas olha só o que a Ellen White, ela vai falar aqui, eu tenho até a prova documental, né? Que ela fala assim, ó, em sua humanidade, Cristo participou da nossa natureza pecaminosa caída. De sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho. Peraí, ela está dizendo que Jesus tinha natureza pecadora? Não. Então lê de novo. É que Jesus Cristo teve uma natureza pecaminosa enquanto humano entre nós. Quem disse isso? Ellen White. Tem até o livro aqui e tudo. Então, aqui, já partindo disso... Pode ser um erro de tradução. Eu tenho um livro só tratando de então, estudos bíblicos, página 140 e 141. Livro em busca de identidade. Também não foi ela que escreveu. A respeito disso daqui. Aqui está o nome dela, né? E então, o que acontece? Errado, né? E olha só, mas uma coisa muito interessante dos primeiros escritos, que ali está como Ellen White. É o livro dela. Livro dela, olha o que ela fala sobre Moisés. Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida antes que seu corpo visse corrupção. Satanás procurou reter o corpo, pretendendo como seu, mas Miguel, que, né, os adventistas caracterizam Miguel sendo um título honorífico,
Miguel ressuscitou Moisés e levou ao céu. Satanás maldisse amargamente a Deus, acusando-o de injusto por permitir que a sua presa lhe fosse tirada. Cristo, porém, não repreendeu ao seu adversário, embora fosse por sua tentação que o servo de Deus houvesse caído. Mansamente remeteu-se ao seu pai, dizendo: o Senhor te repreenda. Isso é um livro da Ellen White. Então, sobre esta prova documental, muitos têm seguido, né? E, claro, por isso, creem na ressurreição de Moisés. Onde é que a Ellen White arrumou essa história de que ele nem viu corrupção e tudo mais? Não dá para defender isso em lugar nenhum na Bíblia, não é? Primeiro eu queria falar sobre a questão da natureza humana de Cristo, né? Foi escrito um livro inteiro na Casa Publicadora, foi traduzido pela Casa Publicadora Brasileira, Natureza Humana de Cristo. Ali um doutor em teologia, ele fez um estudo completo sobre todas as citações de Ellen White a respeito da natureza humana de Cristo. E esse livro tem citações bem claras que ela deixa que Cristo nunca teve natureza pecaminosa, certo? Quando ela talvez deixa entender, ela fala que Cristo teve um corpo como nós. Esse corpo humano de Cristo, ele sofria. Cristo poderia ficar gripado, Cristo poderia adoecer, poderia chutar uma pedra. Mas isso não caracteriza pecados, aí Isso, a parte humana de Cristo, sim, ele tinha um corpo igual ao nosso. A parte espiritual de Cristo era sem pecado. Então ela deixa isso claro. Cristo tinha uma natureza. A designação que ela apresentou é um documento, né, Patrícia? Um documento secundário e duvidoso, porque não é um livro que ela tenha escrito. E eu estou citando uma fonte primária, que eu não tenho o livro aqui, porque o debate hoje não é sobre isso. Mas eu posso voltar aqui e trazer. O livro é Em Busca de Identidade, publicado pelos Adventistas do Sétimo Dia. Esse não foi escrito por Ellen White. A opinião de Ellen White. Mas esse livro não foi escrito por ela. E alguém citando uma opinião dela, seria isso? Uma fonte secundária. E fonte secundária não tem valor, assim, debate. É melhor você rever uma fonte primária, aí a gente pode... mas o outro é uma fonte primária e ela disse que o corpo não viu corrupção. Onde é que dá para defender isso? Eu vou chegar nesse ponto aí, então. Eu só queria dizer que ela, em maneira nenhuma, fala que Cristo teve pecado sobre ele. Ela fala que Cristo tinha a natureza de Adão antes da queda, pré-lapsariana. Tá bom? Existe um pequeno grupo de adventistas que crê que Jesus tinha, assim, a natureza espiritual pós-lapsariana, mas esses são um grupo tido como herético dentro da igreja. A posição oficial da igreja é pré-lapsariana. Aí agora, na questão sobre a ressurreição de Moisés, eu queria deixar algumas coisas claras aqui. Eu não sou advogado de Ellen White. Não, claro, lógico. Para mim, a Bíblia tem... Mas o irmão concorda com o que ela diz? Eu vou chegar lá. Com tudo que ela diz só para o ouvinte ele ter uma noção de como que eu penso. Porque mesmo a igreja adventista não é uma igreja homogênea. Vai ter alguns pastores que vão colocar os escritos de Ellen White em mesmo pé de igualdade com a Bíblia. Fazendo isso, indo contra a própria palavra dela, que fala que os escritos dela estão subordinados à Bíblia. Ela usa metáforas como a Bíblia é a luz maior, meus livros são a luz menor. A velhinha, no último discurso dela, ela levou a Bíblia e falou assim, eu recomendo para vocês esse livro aqui. Tudo que eu escrevi, vocês podem esquecer se vocês seguirem o que está nesse... Então, ela sempre foi bem clara em tudo isso, né? Então eu não sou autor eu não sou advogado de Ellen White, assim como os calvinistas têm várias opiniões baseadas nos seus pioneiros, metodistas também, John Wesley e assim por diante. É natural que a pioneira Ellen White cria nisso, e nós cremos também, mas nós não cremos porque Ellen White fala isso, nós cremos porque é uma interpretação bíblica, certo? Não, mas assim, só um ponto para pontuar e deixar muito claro. O senhor falando, não sou advogado de Ellen White, o assunto nem é sobre Ellen White. Claro. Mas quem falou de Ellen White foi ele, não foi eu. Não, tudo bem. Justamente para... Ok, mas é que assim, da ressurreição. O que ele fala da Ellen White, o senhor não na minha opinião, os adventistas... Aí agora nós vamos falar sobre o que ela falou. A gente não é advogado de Ellen White. Tudo bem, isso é uma fala muito comum do adventismo. Ela não é inerrante, profeta zero. Ela não é inerrante, mas ela tem escrito dela aqui, né, que tá errado. Ela cometeu alguns equívocos, sim, algumas coisas bem específicas. Não, equívoco não, erro doutrinário. Erro doutrinário eu não creio. Então, tá mas vendo? Então o irmão é advogado dela. Porque ela tem erros doutrinários. Assim como, só se for no mesmo termo que que um metodista é de John Wesley. Entende? Claro, é a mesma coisa. Exatamente. São pessoas, não são livros perfeitos, né? Não, mas vamos lá, vamos para frente. O que eu estou advogando aqui é porque existe uma falsa acusação de que a gente aceita, de que a gente coloca os escritos dela em posição de igualdade à Bíblia. Não.
Mas é comum, pastor, na igreja adventista, é que assim, nós não estamos falando para um público adventista. Então, quando o senhor fala isso, a maioria que está ouvindo o senhor não é adventista. Então você fala, então eu achava que era. Mas, por exemplo, na igreja adventista, na escola sabatina é comum você falar assim, vão abrir a escritura nos primeiros escritos. Sim, o senhor pode negar isso para quem está ouvindo. Não, eu não nego. É normal. Mas vocês chamam os textos da Ellen White de escritura, sim. Aí existem pessoas que podem fazer isso mais antigamente, mas é igual eu estou dizendo para vocês aqui. A própria Ellen White, nos escritos dela... Sim, eu também concordo, é verdade. Ela coloca a escritura em um patamar muito superior. Só que, claro, dentro da igreja adventista vai ter pessoas que vão idolatrá-la, vai ter pessoas que então vamos pro assunto da ressurreição de Moisés. Olha só. Vamos para a ressurreição de Moisés. Eu aqui no debate, eu não vou defender ela e o que ela falou. Eu prefiro me deter ao que a Bíblia diz e a minha interpretação da Bíblia, ok? Uma coisa assim... Mas no caso, eu até concordo com praticamente tudo que ela disse aí. Então, está complicado, mas com todo respeito, não estou aqui para falar sobre os adventistas são heréticos. Não, claro. A gente está debatendo alguns assuntos com todo respeito. Mas uma coisa que o pastor falou em relação assim a fontes secundárias. Ellen White seria também uma fonte secundária, né? Que a gente não pode se afirmar em fontes secundárias, né? Os próprios escritos, em direções outro sentido e tal, do que eu falei, né? Eu falei no sentido acadêmico. Sim. Você está falando sobre ela, é bom citar um livro que ela escreveu. Sobre até mesmo. Não alguém que falou sobre ela. Então vamos falar sobre assuntos acadêmicos, né? Por quê? O que acontece? O livro de Judas, ele foi escrito por volta do ano de 65 a 67 depois de Cristo, até mesmo depois da morte do apóstolo Paulo. E alguns estudiosos, até mesmo dentro da academia, é muito discutido a respeito de um livro que foi escrito, não se sabe se em hebraico ou aramaico, no primeiro século. Isso, Assunção de Moisés ou Testamento de Moisés. Alguns acreditam que até seja o mesmo livro, né? Só que esse livro se perdeu e fala justamente a respeito desta passagem de Judas 9. Mas não fala especificamente, até porque essa obra se perdeu. Só existe uma tradução para o latim do sexto século. No sexto século, né? Que foi encontrada em 1800. E a citação dos pais... Os pais da igreja citam, então os pais da igreja são fontes secundárias. Então, só que é o seguinte, é isso que eu quis dizer. Todas essas coisas eu não posso me afirmar sobre isso, porque o que acontece? Como o pastor falou, eu vou até pelo lado acadêmico, são fontes secundárias, entendeu? O livro de Judas, versículo 9, não trata especificamente sobre a ressurreição. Por quê? Porque se eu for analisar, até mesmo pelos apelos de autoridades teológicas, vamos supor, eu vou acreditar que existe purgatório, porque Agostinho também falava a respeito Então, calma aí, então vamos lá. Então esquecemos Ellen White, esquecemos os pais da igreja, toda a patrística, pelo menos agora, os apócrifos e tal. E o assunto é, Moisés ressuscitou na Bíblia. Eu vou deixar. Só concluir. Então, assim, o que eu quero concluir é o seguinte: a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 até o 23, fala que Jesus Cristo é a primícia daqueles que dormem. Se eu acreditar que Moisés ressuscitou primeiro, como é que fica realmente a Bíblia Sagrada? E eu não posso caracterizar todas essas ressurreições que aconteceram na Bíblia, porque na maioria delas, eles voltaram a morrer, entendeu? Então é isso que eu coloco aqui, né? Por isso que eu não creio que Moisés ressuscitou. Eu vou fazer um intervalo e na volta, já volto com essa pergunta e aí vamos tentar nos até a Bíblia e esquecer os outros livros. Vamos lá, vira aí, a gente volta já, vai. Black Friday Teológica. Black Friday Teológica. Sexta-feira é dia do curso de Teologia Fácil FTB, por apenas R$ 199,00, podendo ser parcelado em até 3 vezes no cartão. Black Friday. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Gente, eu tô aqui doido para voltar pro debate. Eu tenho que fazer aqui uma propaganda da Black Friday. E termina hoje, tá? Termina hoje com um curso. Nós fizemos 5 promoções, essa é a 5ª.
uma para cada dia da semana, e termina hoje com o curso Teologia Fácil da Faculdade Bethesda. O curso de teologia mais barato que existe, tá? Você tem um material didático com 535 páginas, 14 matérias, 2 especializações, suporte online, suporte no WhatsApp, suporte pelo telefone, suporte pelo e-mail, plantão tira dúvidas, videoaulas, tá certo? 14 videoaulas, o certificado de formação da Faculdade Bethesda. Esse curso é um curso específico para pessoas... Obrigado, Paulo. Esse curso é um curso específico para pessoas que querem aprender a Bíblia, mas de uma forma simples. Desse curso, você não vai para o intermediário e para o avançado. É um curso de teologia único. Tá certo? É um curso de teologia único, especialmente projetado para oferecer uma formação teológica satisfatória de forma fácil, clara e objetiva. Esse curso é fruto de muitos anos de estudos e pesquisas no sentido de oferecer aos nossos irmãos a possibilidade de se formar em um curso completo, oferecido por uma instituição de respeito e apresentado de uma forma simples, com uma linguagem de fácil compreensão, além de exercícios desenvolvidos especialmente para promover o aprendizado e a memorização das disciplinas apresentadas. Então você tem aqui esse material, o material do curso Teologia Fácil. Esse curso, ele já custa barato, tá? Deixa eu ver aqui os valores. Ele custa entre matrícula, entrega, material, mensalidades e tal, ao todo, no projeto de um ano. Dentro de um ano, o aluno vai pagar mais ou menos uns 50 e poucos reais por mês, é muito baratinho. Então dá mais ou menos uns 600 reais pelo curso inteiro, pelo projeto inteiro. Então coloca assim, de 600 reais, dos 600, você vai pagar hoje, somente hoje, só R$ 199. R$ 199 pelo curso inteiro. Não tem que pagar matrícula, entrada, entrega, mensalidade, taxa, videoaula, não tem que pagar pro plantão tirador, não tem que pagar nada. Você paga 199 e o curso é seu. Chega na tua casa, ou você pode retirar aqui na Avenida Paulista ou na sede acadêmica da faculdade. Então, se você quer estudar, a Faculdade Bethesda, com mais de 100 mil alunos, está oferecendo para você o curso Teologia Fácil. Nunca foi tão fácil aprender teologia. Deixa eu falar só uma questão. A linguagem é diferente. Aqui não fala soteriologia, por exemplo. A gente baniu todos os temas difíceis, porque é um curso de teologia para leigos. Então, para quem não teve grandes oportunidades de aprender, de estudar. Então, ao invés de soteriologia, como é a salvação? Como funciona, né, a salvação? No lugar de, sei lá, pneumatologia, quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Então, como é a Bíblia? Como funciona a Bíblia? Gente, é um curso fantástico, extremamente simples, fácil e rápido para você fazer, e o preço ridiculamente baixo, de 600 por 199. 199 é tão barato que dá para você pagar à vista. Então você pode gerar um boleto, o boleto demora uns 4, 5 dias para você recebe hoje o boleto, demora uns 4, 5 dias para pagar, não precisa ter o 199 no bolso, você pode comprar em 3 pagamentos no cartão, dá 60 e poucos reais. Para fazer a inscrição, é só mandar a palavra "eu quero" para o WhatsApp. Não sei se dá para colocar o WhatsApp aqui na tela. É o 990076844. Obrigado, Paulo. Escreva "eu quero" e manda aqui no meu WhatsApp 011 990076844. 90076844. 0 operadora 11 99007 6844. Pensou teologia, pensou Faculdade Teológica Bethesda. E a Black Friday termina hoje. Vai. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Black Friday Teológica. Black Friday Teológica.
Sexta-feira é dia do curso de Teologia Fácil FTB, por apenas R$ 199,00, podendo ser parcelado em até 3 vezes no cartão. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé e voltamos aqui com o pastor Patrick. Foi a pergunta do bloco anterior. O pastor Igor falou assim: bom, se Moisés ressuscitou, no corpo nem viu corrupção e tudo mais, ele ressuscitou antes de Cristo. Até porque você usou o texto de Mateus 17, ele apareceu lá já ressuscitado, a ressurreição foi gloriosa. Se a ressurreição foi gloriosa, como é que fica a ideia de Jesus ser o primeiro da ressurreição? Ok. Isso é simples, né? Aí a gente precisa arremeter à teologia bíblica, né? Porque a palavra que aparece ali, aparquê, primogênito, ela tem vários significados semânticos. E um deles é pessoas que superam aos outros da mesma classe em excelência, certo? Então, segundo o Dicionário Teológico de Teologia do Novo Testamento, aparquê pode ser pessoas que superam aos outros da mesma classe em excelência. Então, não necessariamente o conceito de primogenitura ou de ser a primícia, ele tem que ver com ordem cronológica. Tanto é que em diversos momentos e relatos da Bíblia, a primogenitura ela é passada. Ela foi passada para José, lá citar aqui o texto em Crônicas, 1 Crônicas 5, 1-2, como Rúben, ele profanou o seu direito natural à primogenitura, a primogenitura foi passada então para José. Os próprios irmãos Esaú e Jacó, né? Isso. Um é primogênito, mas o outro foi vendida para o outro por um prato de lentilha. Então, o conceito de primogenitura, ele é de importância e não de cronologia. Então, essa é a explicação teológica. Agora, a palavra parquê, ela pode significar também outros que superam aos outros da mesma classe em excelência. Ok. Fez uma exegese interessante, importante, bem feita, inclusive, sobre a palavra primogênito, que é fato. Lá em Salmos 89, 27 fala também sobre isso, que o Davi é chamado de primogênito, mas ele é o caçula, tá tudo certo. Mas aqui em Atos 26, 23, está dizendo assim, ó: isto é, Cristo devia padecer, sendo ele o primeiro da ressurreição dos mortos. A palavra primeiro ali não é a palavra para primogênito. A palavra Atos 23, desculpa, Atos 26, 23, eu travei a língua aí. Atos 26, 23, está dizendo o seguinte: isso é, Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, né? Como é que o Moisés conseguiu ressuscitar antes de Cristo, se Jesus é o primeiro da ressurreição? E a palavra primeiro ali, salvo engano, seja a palavra protos, que significa primeiro. Eu ia falar a respeito disso, a palavra protos. Então, a palavra protos, ela também tem a ver com a palavra prototokos, que é a palavra para primogênito na LXX, né? Então, protos pode ser o primeiro no tempo ou lugar, em alguma sucessão de coisas ou pessoas, primeiro da posição, influência, honra. Ele pode ser um chefe, ele pode ser o principal ou o primeiro. Então, a mesma coisa para a palavra aparquê. Não necessariamente ordem cronológica, mas ordem de importância, né? Isso aqui, segundo o Dicionário Teológico de Teologia do Novo Testamento. Tem a ver com influência, tem a ver com ser o principal, ser o chefe. E a palavra protos é uma palavra que deriva a palavra prototokos, que é a palavra primogênito na Bíblia grega LXX. Então é a mesma coisa. Então, é interessante porque, assim, o pastor falou a respeito de algumas palavras em grego e tal, mas em todas elas têm realmente este entendimento de que Jesus é realmente a primícia daqueles que dormem. O mais importante. Entendeu? Não seria nem mesmo, se fosse pela importância, vamos supor, vamos falar de Moisés. A importância que Moisés traz na Bíblia Sagrada, você acha que não haveria nenhum texto bíblico falando a respeito da ressurreição claramente, a não ser por teorias, por inserções, por alguma coisa? Então é isso que a gente está debatendo aqui.
uma coisa muito interessante. É um argumento interessante. do silêncio. Sim, do silêncio. Então, assim, é um assunto que, como o pastor César sempre diz, não dá para matar nem morrer. Exato. Por esse. Então, por isso que a gente está realmente discutindo a respeito disso. Mas eu quero comentar algo aqui, porque é o seguinte, o texto de Judas 9 está muito ligado com Mateus 17, tal, Lucas 9, enfim. Ali em Mateus 17, muitos até mesmo caracterizam a ressurreição de Moisés, porque ele apareceu ali e todos consideram como um corpo glorificado. Porém, ali está muito claro que foi uma visão, né? E o que acontece? É interessante que eu até peguei alguns textos aqui, que se a gente for partir desse princípio que Horama é justamente algo real que aconteceu, que eles estão vendo, e não uma visão, alguns textos, eles caem por terra. Vamos supor, em Atos 9, capítulo 9, versículo 12, ali está dizendo assim: e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Aí, né, Paulo estava vendo um homem que entrava por nome Ananias, ali está a visão, Horama. Ele não tinha visto ainda. Ele não tinha, né? Ele não tinha tido contato com Ananias, mas foi uma visão. Um outro texto muito interessante, que se for por essa linha de pensamento cai por terra, é Atos 16, versículo 9, que fala assim: e Paulo teve na noite uma visão em que se apresentou um homem de Macedônia e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Quer dizer, ele não conversou com este homem, apenas foi uma visão. E também, né, só para finalizar aqui, o texto de Mateus 17, versículo, melhor dizendo, Atos 12, versículo 9, saindo seguia e não sabia que era real o que estava sendo feito. Deixa eu só aumentar aqui que a minha visão tá meio complicada aqui pelo óculos. Atos 12, 9, e aqui que eu finalizo. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Fala a respeito da passagem de Pedro, que o anjo, né, sobre uma visão, o colocou para fora, né, da prisão. Então, ali, e fica muito bem claro, porque Lucas, ele dá a distinção correta sobre o que é real e o que é visão. Real, aletés, que vem de aletheia, verdadeiro, enfim. E visão, Horama. Então, assim, em todas as passagens da Bíblia, né, Horama está justamente como visão. A não ser só em Mateus 17, capítulo 17, que aí a gente até fala sobre uma possível aquela palavra Rapax legomenon, que justamente fala a respeito disso, que traz duas conotações. Mas em toda a Bíblia Sagrada, em toda a passagem, Horama é uma visão, não foi algo real. Então eu posso concluir que ali, quando Pedro, né, quando Pedro vê aquela visão, até mesmo ele não sabe, ele fica atordoado, com medo, tal, não sei o que, ele está vendo uma visão, não que era real. Ok. Eu respeito a sua exegese, ela é feita até com critérios, né, mas infelizmente as últimas pesquisas e os últimos estudiosos da Bíblia, eles não concordam com ela. E eu vou colocar aqui os motivos. Primeiro, porque os relatos paralelos, em nenhum deles a palavra Horama aparece. Não aparece visão. Aparece apenas Jesus dizendo assim: não relate para os outros o que vocês viram, com uma outra palavra grega que não é Horama, que me fugiu a cabeça aqui agora. Mas só um minutinho, desculpa cortar. O senhor está dizendo que no texto original não tem a palavra Horama? Não, eu estou dizendo que nos relatos paralelos, então, porque... Não, mas a gente combinou que a gente não ia falar vamos falar da Bíblia. Então, na Bíblia, no texto original... de Marcos sim, e de Lucas. Porque o texto da transfiguração, ele não aparece só em Mateus. Sim. Ele aparece em Marcos, aparece em Lucas. Não, ok, mas o único que fala visão é Mateus. Isso. E aí é de Mateus que ele está falando. Então, o senhor quer desqualificar Mateus? Não. Eu estou explicando por que os tradutores, e eu vou ler para vocês aqui as últimas e melhores traduções de Mateus 17, e toda essa hipótese de Horama cai por terra, né? Isso aí não sou eu, isso aí são os especialistas em grego, né? Por exemplo, a nova versão transformadora, ela traduz o verso 9 de Mateus 17 assim: enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que viram. Mas a palavra viram é o que no texto grego? Horama.
Aí cai nisso daí. Aí volta no looping, né? Não, porque a palavra Horama na Bíblia é sempre uma visão sobrenatural. Não é sempre. Aí eu vou pegar para vocês o dicionário de teologia do Novo Testamento. E aí eu vou ler para vocês. Porque embora você pode dar a entender assim, mas em todas as vezes, mas não é o significado estrito. Aqui, Horama, né? Dicionário de Teologia do Novo Testamento. Os significados. Significado 1. Aquele ou aquilo que é visto. Espetáculo. E esse é o significado primário, ok? Segundo significado, visão divina concedida durante um êxtase. Então, são essas duas possibilidades. Então, Embora... Então, peraí, deixa eu... Em Atos. Isso em Atos. Mas não significa que... Não, por exemplo, no relato do próprio de Ananias, ele estava na sua casa e Paulo estava na casa da rua direita. Sim. Deus permitiu com que ele visse Paulo que estava ali. E aquilo foi algo real. Não, mas não era... uma visão. Não, então calma aí, vamos lá. Ananias já chegando na casa antes. Deixa eu me explicar. Eu até peço assim, pra você deixar eu falar, porque tem muita coisa para explicar. E se interromper, eu não vou conseguir. Só nesse momento. Depois pode me interromper à vontade. Tranquilo. Então, assim, em primeiro lugar... Quem não concorda que a palavra Horama é uma visão sobrenatural são os doutores em grego que traduziram. Mas com qual documentação o senhor fala isso? Aqui. Que eles não concordam que é sobrenatural. Exatamente. Porque na nova versão transformadora, eles não colocaram a palavra visão. Eles colocaram peraí, pastor, mas é assim... Porque tem dois significados. Um significado é visão. Outro é o objeto que foi visto. Ok, mas não aí... tem nada a ver então, com sobrenatural. ok, mas para desmontar esse argumento, o irmão não tem que falar o que outros estudiosos pensam. Tem que pegar a palavra Horama, da Bíblia, no texto grego, e acha um versículo onde a palavra Horama... Aqui, Mateus 17, verso 9. Então, calma aí. Acha um versículo onde a palavra Horama está falando de uma coisa palpável. Aqui. Mateus 17, verso 9. Não, mas Tanto é que os tradutores da nova versão transformadora concordam com isso. E eu estou dizendo da visão deles, eu não estou falando da minha visão. Eles escreveram assim: enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram. Ou seja, o que vocês viram, não tem nada de visão aqui. Vou citar agora a nova versão internacional. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram. Não aparece a palavra visão. Nova Almeida mas é em português, atualizada. Pastor. É em Ao português. descerem do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram. Não é em português. Aí você pega o texto de Marcos, você pega o texto de Lucas, não aparece a palavra... Quando o evangelista Marcos está falando da transfiguração... É que não aparece essa recomendação de Jesus, na verdade. Sequer a palavra orama. Não, é que quando eles descem do monte em Lucas ou em Marcos, Jesus... Posso tentar me expressar? Pode. Vamos imaginar, nós temos 3 evangelistas. Nós temos Mateus, nós temos Marcos e nós temos Lucas. Eles, no seu evangelho, eles vão retratar uma narrativa, algo que aconteceu na vida de Jesus. Sim. Marcos e Lucas não utilizam a palavra Horama. Porque tanto Marcos quanto Lucas, Jesus não faz a mesma... E Marcos e Lucas não registram Jesus dando essa recomendação a eles. É por isso. Registra. Não, dizendo que não é para contar para ninguém? Não, o Marcos e Lucas registram o fato. Mas em Marcos e em Lucas, Jesus não dá... Pode. Marcos 9 em diante. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto. Ele poderia ter falado: ao descerem do monte, Jesus disse: não contem a Horama que vocês tiveram. Mas não aparece. Mas o que eu tô te falando é que a palavra Horama não aparece lá. E a palavra que aparece aqui, que o Igor pediu, é Marcos 9. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus... Marcos 9:9. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto. E a palavra aqui é eido. Quer ver? Ver uma coisa fixa, física. A coisa que vocês viram, físico.
Foi uma visão. É o meu argumento. Não, então, só que é o seguinte, não tem palavra visão aqui. Pastor Patrick, então, vocês estão inventando, tentando fazer... Olha só. Eu tô partindo do princípio. Eu tô tentando explicar e vocês não me permitem. Não, sim, mas assim, eu já entendi, nós já entendemos. Só que nós estamos partindo do princípio do original, não de traduções, né? Não de transliterações nem nada, mas daquilo que é correto, daquilo que está escrito. Se fosse o sentido de Horema, seria muito mais provável de que Marcos e Lucas teriam usado a palavra Horema. Porque a mesma... mas aí é um relato. Primeiro o pastor César disse que Jesus não disse. Jesus disse para eles para não divulgar. Eu tô dizendo que a palavra Horema não aparece. Não disse, Jesus não disse Horema lá em Marcos. Isso contribui para o meu argumento. Assim, não, isso é verdade. Contribui para o seu argumento. Mas o que eu disse é que a palavra Horema não foi dita por Jesus, pelo menos registrado por Marcos ou Lucas. Somente por Mateus. É o que eu tô falando. E quando Mateus usa, ele utilizou a palavra, e a palavra tem 2 significados. Não significa, porque lá em Atos, a maioria das citações em Atos aparece de um jeito que é obrigatório não, que apareça. Todas as vezes, tirando Mateus, mas todas as vezes que aparece. Atos foi escrito por Lucas. É um argumento mais ainda ao meu favor, porque se Atos foi escrito por Lucas, e Lucas, no seu cânon, ele utiliza a palavra Horema para coisas sobrenaturais, por que ele não colocou Horema no relato da transfiguração? E ele não colocou. Não colocou. Todos os tradutores da Bíblia concordam comigo. Nova Almeida atualizada, nova versão internacional, tiraram a palavra visão do texto porque é artificial. Colocaram o que eles tinham visto, que é o significado primário da palavra no dicionário de teologia. Mas olha só. Então, assim, desculpa. É bonita a sua exegese. Eu dou valor, entendeu? Tem o seu valor, mas você não pode falar que a minha está errada, porque, na verdade, com todas as evidências, a minha é mais provável. Só que assim. E não sou eu que estou dizendo. É os tradutores da nova versão internacional, os tradutores da nova versão transformadora e os tradutores da Almeida atualizada. Mas olha só, deixa eu só falar a respeito disso. Com todo respeito, pelo amor de Deus, nós só estamos discutindo ideias, né? Respeito também a sua linha, só que é o seguinte: o senhor está partindo do princípio de uma tradução, de uma transliteração, não de um original, daquilo que está escrito. Eles mudaram, colocaram uma outra palavra para não usar, né, o Horema, que é justamente uma visão divinamente Marcos sobrenatural. E Lucas não utilizaram o Horema. Só que assim, aí é a visão da testemunha. Entendeu? Aí você fala assim, mas quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. E por que Lucas não escreveu ali? Tem muitas coisas no livro de Lucas, no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Lucas, que se você comparar com Atos, e realmente está algumas coisas diferentes. Por quê? Porque é o testemunho ocular. Agora que eu vi o relógio ali, gente, pelo amor de Deus, me perdoe. De verdade, eu tava achando que a gente tinha uns 10 minutos ainda e faltam 2. Então, eu tenho que terminar. Eu quero que volta outro dia. Exatamente. Vamos voltar, porque esse assunto ficou muito empolgante. Eu comecei com quem? Com o Patrick. Patrick, quero te agradecer primeiro. E o que você quer divulgar? A hora é agora, meu irmão. Eu gostaria de novamente fazer um apelo aí para os pais que moram na região de Cotia, ali do Butantã e Osasco também. Nós temos unidades da escola adventista ali para oferecer para vocês uma educação de qualidade baseada na Bíblia, né? Você não vai precisar se preocupar do seu filho ser ensinado de ideologia de gênero, esse tipo de coisa, porque lá somos uma escola que nós valorizamos os valores da Bíblia, né? A família e tudo que nós prezamos como cristãos. Tem site, alguma coisa para achar? Temos, sim. O endereço da escola que eu trabalho está ali na rua, no bairro Lajeado, né? Em Cotia. Eu já vou falar a rua aqui, que a minha cabeça lembra tudo do hebraico, mas não lembra de endereço. Miguel de Almeida 49, Lajeado, Cotia. Tá perto do centro, tá? E se você não mora ali em Cotia, mas quiser também procurar uma escola adventista, você digita Escola Adventista no Google, vai te direcionar um site e aí você encontra a unidade mais perto da sua casa. Maravilha. Desculpa atropelar no fim, eu perdi mesmo o horário. Vamos lá. Desculpa, Igor Alessandro, sua... Foi muito bom, tinha muita coisa para falar, né? Então, enfim.
Esse assunto realmente é polêmico e fica sempre no campo das ideias, mas é claro, respeitando também as autoridades, né? Enfim, eu fico sempre com aquilo. Deuteronômio 34, versículos 5 e 6 fala que o meu servo, o Senhor fala que o meu servo Moisés morreu. Então morreu, glória a Deus por isso. Mas agradeço, passou muito rápido. Quem quiser realmente me conhecer melhor, nas minhas redes sociais, Facebook Igor Alessandro e no Instagram PR Igor Alessandro. E foi um prazer conhecer o pastor Patrick. Realmente. Que Deus te abençoe. Bom, estamos ficando por aqui. Um abraço ao pessoal do YouTube, que hoje eu não consegui dar atenção, mas tá tudo bem, tá valendo. E fica pedido aí pra gente continuar no segundo ponto, no segundo tempo. Fazer vamos um debate só sobre Rorama. Pode ser. Pra falar Miguel e tudo. É isso aí, gente. Tô ficando por aqui. Hoje é a Black Friday, é o dia da Black Friday no mundo inteiro, e tá aqui o curso Teologia Fácil por, assim, de R$600 por R$199 para você adquirir. Manda a palavra eu quero no WhatsApp 990076844. Fico por aqui, às 14 horas eu volto com mais um tempo de crescimento, nesse caso por programa de perguntas e respostas. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Acesse agora mesmo memorizeabiblia.com e faça sua inscrição.